Como é grande o amor, verdadeiro amor, o amor de Jesus. Eu encontrei alguém que mudou a minha vida, transformou meu coração e sarou minhas feridas. O seu nome é Jesus, o Senhor Salvador de nossas vidas. Com seu amor resgatou o pecador. Nem mesmo o céu, nem as estrelas e o firmamento são maiores que o amor de Jesus por cada um de nós. Demonstrou seu amor morrendo na rude cruz por nós. Como é grande o amor, verdadeiro amor, o amor de Jesus. Como é grande o amor, verdadeiro amor, o amor de Jesus. Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Eu fico contente quando eu frequento a Central, né, e não é com frequência que dá para vir aqui, então toda vez que eu venho, eu mato a saudade de cada um de vocês. E eu não vejo a hora de que Jesus volte para que a gente consiga se ver com mais frequência, né, debaixo da árvore da vida. Vamos fechar os nossos olhos agora para invocarmos ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, estamos nesse momento te invocando e pedindo que o Senhor se aproxime de nós. Amém. Senhor Jesus, nós viemos aqui por tua causa e gostaríamos que o Senhor nos dê uma palavra de conforto, uma palavra de esperança ou uma palavra de orientação nessa noite. Amém. Senhor Jesus, tenha compaixão de nós. Nós viemos atrás do Senhor, que é o médico dos médicos. Senhor Deus, tenha compaixão de mim, eu me coloco como um servo em tuas mãos, e que cada um de nós, quando acabar esse culto, saia mais perto do céu do que quando aqui veio. Abençoe também a cada internauta que está nos ouvindo, que eles possam ser também ricamente abençoados. Te suplicamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Isso, eu preparei um PowerPoint. Isso, vocês poderiam sentar para poder acompanhar. Bem, como que é então o nome do meu sermão? A influência para o bem e a influência para o mal. E nós vamos estar analisando esse tema pela vida de duas pessoas. Quem que são os desenhos? Eu já tentei dar uma ideia de quem era. Isso, Salomão e Eva, nós vamos abordar no dia de hoje. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os nossos personagens principais, eu gostaria de comentar com vocês uma coisa. A história deles está na Bíblia. A Bíblia não contém tudo que realmente aconteceu. Por exemplo, quando você já pegou a Bíblia para ler, ela conta
de um personagem qualquer, desde criancinha, o trabalho que ele deu para a mãe, se ele foi bonzinho para a mãe, conta todos os detalhes? Não conta. Mas a Bíblia, ela registra o que é importante. O que não deve ser esquecido e o que serve para as pessoas em todas as gerações. E tem validade para os nossos dias também. Porque se fosse uma coisa só temporal, digamos assim, não teria necessidade de ser registrado. Aquele povo iria morrer, e aí? Então, o que foi registrado é o que é importante. E nós devemos ficar atentos à Bíblia, porque o que está escrito é o que é importante para a nossa salvação. E eu gostaria de mostrar para vocês, eu não vejo a hora desse dia chegar. Que dia que é esse? A volta de Jesus. Que dia bonito que vai ser, né? E eu achei em um livro de Ellen White uma frase muito... Eu gostaria de mostrar a frase para vocês. Muitos notarão no dia do juízo que desviaram dos expressos conselhos de Deus e se apoiaram na própria opinião como norma para o certo e para o errado. Eles descobrirão no dia do juízo, no dia da volta de Jesus, que aquilo que lhes parecera sem importância, vamos ler comigo o resto? Não fora assim considerado por Deus. Nossa, que medo que dá, não? Vamos continuar. Seus mandamentos deveriam ter sido sagradamente obedecidos. Assim diz o Senhor, deve ser a nossa regra em todas as coisas. Eu gostaria só de fazer uma ressalva, tá? Sobre os mandamentos. Os mandamentos de Deus, a palavra mandamento, ordenanças, conselhos, orientações, são mais do que simplesmente os 10 mandamentos. Tá joia? Deus passa mandamentos que são coisas que Ele manda a gente fazer. Então, quando você vê mandamento aqui, não está se referindo somente aos 10 mandamentos, porque Deus mandou nós fazermos mais coisas que são importantes para a nossa vida espiritual. E quando eu li isso, eu fiquei, nossa, que frase, né? Eu quero compartilhar porque pode ser que mais gente esteja precisando, porque eu estava precisando dessa frase. Bem, então nós vamos começar a falar sobre o nosso primeiro personagem, que é Salomão. Vamos abrir a Bíblia? Ok. Em Deuteronômio 17, é o 5º livro da Bíblia. 17, para no versículo 14. Como que é o título aí do versículo 14? Não, Deuteronômio 17. 16. Não. É 17, 14 mesmo. Os deveres do rei, não é? Os deveres de um rei. Isso. Então, quando antigamente o povo de Deus tinha um rei, o povo de Deus, o rei, ele tinha alguns mandamentos, algumas leis, algumas regras a mais. Mas será que esses mandamentos serviriam só para um rei? Vamos ler o versículo, então, do 18 ao 20. Olha o que um rei devia fazer. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes, levitas. O rei deverá ficar com essa cópia e o quê? Lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus
e para que ele sempre obedeça fielmente a todas as leis e os mandamentos. Olha só, nós nos esquecemos de coisas. A palavra de Deus, ele devia fazer uma cópia para ler todos os dias, para não esquecer que é preciso temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque tem orientações importantes. E agora o versículo 20. Se você fizer isso, rei, ele não irá pensar que é mais do que os outros, e cumprirá fielmente todas as leis. E assim reinará muitos e muitos anos, e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Eu gostaria de fazer um gancho e ajudar a Escola Sabatina aqui. A Escola Sabatina vai estar implantando com vocês esse ano o Projeto Maná. E o Projeto Maná diz que é importante ler a Bíblia todos os dias, a lição da Escola Sabatina. Gente, eu acho que esse conselho que era para o rei, ele tem validade para mim também. E para nós, Cláudio, muito bem. Ok. E nós sabemos, então, que o rei, que a gente vai falar primeiro, que é o rei Salomão, ele teve duas fases na vida dele. Uma que foi para o bem e uma que foi de influência para o mal. Ok? Vamos ver, então, agora a fase que o rei Salomão, ele foi uma grande influência para o bem. Vamos abrir na Bíblia, 1 Reis, um pouquinho só para frente. 1 Reis, depois de Samuel, 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Alguém sabe quem que é essa moça que está aqui perto? Alguém sabe quem é ela? Então nós vamos saber agora quem é. 1 Reis, capítulo 10, a gente vai ler do 1 ao versículo 9. Olha que história bonita. Né? Então, 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Será que ele é grande coisa, né? Versículo 2. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas, uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que ela podia imaginar. Versículo 3. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha Sabá ouviu a sabedoria de Salomão, viu o palácio que ele havia construído. Versículo 5. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no seu palácio, o uniforme que eles usavam, viu os empregados que o serviam nas festas, os sacrifícios que ele oferecia no templo para o seu Deus. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então, ela confessou, disse ao rei Salomão: Salomão, tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel.
O amor dele por Israel é eterno, é nítido. Por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter o quê? O juízo e a justiça. Olha que bonito, que fase abençoada. Eu não tenho dúvida de que essa fase retrata uma fase que ele lia diariamente, a cópia que ele fez da lei de Deus. Agora nós vamos ler mais um versículo de 2 Crônicas, um pouco para frente, bem pouquinho, 2 Crônicas, capítulo 9, 23. Olha só o que acontecia. Um pouquinho para frente, 2 Crônicas 9, o versículo 23. E diz assim: e todos... E todos os outros reis queriam ir e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Gente, era um rei que tinha curiosidade? Como diz o comecinho aí? E todos os reis queriam vir para matar a curiosidade. Todos. E olha só um texto que eu tirei do livro Profetas e Reis, da página 17. E o texto diz assim: muitos reis vinham para ver o sistema do seu governo e para receber instrução quanto à maneira de se conduzirem nos assuntos difíceis. Visitam, gente, olha o que acontecia, que bonito. Visitando essas pessoas a Salomão, ele lhes ensinava a respeito de quem? De Deus como Criador de todas as coisas. E elas retornavam aos seus lares com uma concepção mais clara do Deus de Israel e de seu amor pela raça humana. Gente, olha que bonito. Quando a gente está com Deus, a gente acaba influenciando para o bem, né? A gente acaba influenciando para o bem. E como ele era um rei, ele ditava regras que faziam as pessoas a seguir a Deus. E o povo de Israel era muito abençoado. Era um povo que tinha leis, que tinha organização, que tinha justiça. Era um povo feliz, pois o rei era bom e justo. Vamos ver agora onde começa a segunda fase. Mas antes da gente ver a segunda fase, vamos voltar lá para o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 17 de novo. Capítulo 17, versículo 17. Os reis recebiam também uma lei a mais, mas essa lei já tinha sido dada no passado, tá? 17. Então aqui a gente está falando dos deveres do rei. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus. E também não deve ajuntar para si muita prata e ouro. Bem, mais um dos deveres do rei era não ter o quê? Muitas mulheres.
pois isso poderia fazer com que ele abandonasse a Deus, né? Bem, então agora a gente vai ver aonde começa a influência para o mal. Tá joia? Então nós lemos: mas Salomão havia começado a perder de vista a fonte do seu poder e glória. O poder e glória que ele tinha uma fonte, mas ele começou a perder de vista quem era a fonte. À medida que a inclinação ganhava ascendência sobre a razão, a confiança em si mesmo aumentava. E ele procurou executar o propósito de Deus, a maneira de Deus, a sua própria maneira. Eu sou sábio, eu sou inteligente. Arrazoava ele, arrazoava significa pensar. Pensava ele que alianças políticas e comerciais com as nações vizinhas levariam estas ao conhecimento do Deus verdadeiro. E ele entrou em aliança não santificada, pois esse não era o desejo de Deus, com nação após nação. Bem, ele confiou, gente, em si mesmo. Quando você confia em si mesmo, eu sou bom o suficiente, eu não preciso orar. Provavelmente esse momento que começa a influência para o mal, gente, ele não estava lendo diariamente aquela cópia da lei de Deus que ele devia ler diariamente. Aí, ele pecou em muitas leis, mas tudo começou com uma consequência: confiar em si mesmo. Bem, e olha só, isso está no livro Profetas e Reis, página 21. Frequentemente essas alianças eram as alianças comerciais. Elas eram seladas com casamentos, com princesas pagãs. Os mandamentos de Jeová foram postos de lado em favor dos costumes dos povos ao redor. O erro de Salomão em se considerar suficientemente forte para resistir às influências de associações pagãs foi... Gente, ele confiou em si mesmo. Ele confiou em si mesmo. Eu sou forte. Eu posso, eu sei o meu limite. Eu sou inteligente. Bem, ele confiou em si mesmo e caiu. Uma a outra foi vindo, com princesas pagãs. Aqui eu gostaria de dizer uma coisa. Até aquele momento, era uma coisa aparentemente que, se ele confiasse em si mesmo, dava a impressão que só ele seria prejudicado. Mas não é assim. Você já ouviu, existe uma frase que diz assim: ninguém perece sozinho. Você já ouviu essa frase alguma vez? Hoje eu vou mostrar o livro que essa frase está escrita. Ninguém perece sozinho. E ele, achando que era forte o suficiente, acabou influenciando outros. E vamos ler agora 1 Reis, um pouquinho para frente. Um pouquinho depois de Samuel, 1 Reis. Olha o que aconteceu. 1 Reis 11. Versículo 4 e 5.
E quando ele já estava velho, suas mulheres fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, o seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Versículo 5. Salomão adorou quem? Astarote, a deusa de Sidom. E adorou também a Maloque. Quem que é Maloque? O nojento deus de Amon. Gente, ele começou a adorar outros deuses. E por consequência, ele era o rei. Ele era o cabeça de Israel. Ele levou todo Israel a adorar outros deuses. Olha o que está escrito em Profetas e Reis, página 24. Durante esses anos de apostasia, o declínio espiritual de Israel progrediu firmemente. Como poderia ser diferente se o seu rei havia unido seus interesses, leiam comigo, com forças satânicas? Através desses agentes, o inimigo operou para confundir a mente dos israelitas com respeito ao verdadeiro e ao falso culto. E eles se tornaram o quê? Presa fácil. A maior prova de que ninguém se prejudica sozinho, não é verdade? Nesse caso, se a pessoa quer ser egoísta suficiente e abusar da liberdade que ela tem para fazer o que ela quiser, quem mais sofre? Ninguém perece sozinho. E um outro exemplo de que ninguém perece sozinho é o de Eva. Eva pecou e, consequentemente, quem está pagando o preço também? Cada um de vocês, até as crianças, que são consideradas anjos, né, por algumas religiões. Ele se considerou suficientemente forte para resistir a influências pagãs. E isso, o que acontece com qualquer um de nós quando confiamos em nós mesmos. Confiou em si, automaticamente deixou de confiar em Deus. Foi o mesmo erro de Eva. E Eva, eu gostaria de mostrar para vocês um texto que está na página 53. Os anjos haviam advertido a Eva de que tivesse o cuidado de não se afastar do esposo, enquanto se ocupava com o seu trabalho diário no jardim. Mas absorta em sua aprazível ocupação, inconscientemente se desviou do seu lado. Eu estou falando de Eva, se desviou do esposo. Percebendo que estava só, o que aconteceu com Eva quando ela percebeu, eu me afastei do meu esposo? O que aconteceu com ela? Sentiu uma apreensão de perigo, mas leiam comigo, afugentou seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria e forças suficientes para discernir ao mal e resistir-lhe. Não confie em você mesmo. Devemos perguntar a cada passo nosso. Precisamos perguntar a cada passo: é esse o caminho do Senhor? Por quanto tempo durar a vida, haverá necessidade de guardar as afeições e paixões com um firme propósito. Você não pode dar liberdade para os seus sentimentos, para as suas paixões. Se você der vazão aos seus sentimentos, você vai se dar mal. Nenhum momento nos podemos sentir, exceto quando podemos confiar
é em Deus e não em nós mesmos. A vida escondida com Cristo. Vigilância e oração constituem a salvaguarda do quê? Da pureza. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vamos ler o começo comigo? Que influência você está trazendo para a sua casa, para o seu templo? Pessoas há que se colocam ou trazem cenas de risco e de perigo e se expõem a tentações das quais seria preciso um milagre de Deus para saírem ilesos e incontaminados. Tem gente que se dá mal porque se expõe, porque traz para casa o pecado. Não foi o que Salomão fez? Trouxe princesas pagãs? Mas e para o nosso dia de hoje? O que eu e você estamos trazendo para o nosso lar? Olha essa frase que forte. Os cristãos devem manter-se distintos e separados do mundo, de seu espírito e de suas influências. Deus é perfeitamente capaz de guardar-nos no mundo, mas nós não devemos pertencer ao mundo. Olha que frase. Olha essa outra frase. Olha que frase forte. Um momento de irreflexão. Só um momento. Um só passo errado pode envolver toda a corrente de vossa vida para a direção errada. E como nós estávamos falando, ninguém perece sozinho em sua iniquidade. Esse é o livro que está essa frase. Como chama o livro? 44. Olha só. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho dos outros. Ou o quê? Uma negra, desoladora influência, que tende para o desespero ou a ruína. Salomão fez com que a influência dele fosse uma negra influência para todo o povo de Israel. Nós conduzimos outros ou para cima a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. Que pena, mas é assim. É assim. A gente vê naquela ilustração de quem usa droga. Um alcoólatra também faz sofrer toda a família. Infelizmente, você não se prejudica sozinho. Mas a gente não tem o que fazer para ser diferente. Nem mesmo aqueles pecados acariciados que a gente faz sozinho e acha que ninguém está vendo. As consequências daquilo se refletirão sobre a vida de outros. Aqui, ó. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividades as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos de seu. Não induza ninguém a fazer o mal. Não induza ninguém. Se você induzir, você compartilhará do seu pecado. Você compartilhará do seu pecado. Olha essa frase. Vamos ler comigo onde está grifado? Restrita como possa ser nossa esfera de ação, ainda exercemos
uma influência para o bem ou para o bem-estar, ou aflição. Isso, gente, está além do nosso conhecimento ou do nosso controle. Você não quer prejudicar ninguém, mas está fora do seu controle, está fora do seu conhecimento, é fato. Inocente você achar que não, que só você se prejudicará. Não é assim. Ela atua sobre outros na forma de bênção ou maldição. Pode estar carregada com a melancolia do descontentamento e egoísmo, ou envenenada com a infecção mortal de algum pecado acariciado. Ou podes estar saturada com a vivificante poder da fé, coragem e esperança, dulcificada com a fragrância do amor. Mas ela será poderosa, sem dúvida. Para o quê? Para o bem ou para o mal. Nós mantemos uma soleníssima relação com os outros. Nossa influência é sempre a favor ou contra a salvação de almas. Olha essa frase. Vamos ler comigo? Estamos ou juntando com Cristo ou espalhando por volta. Olha que frase. Ou estamos ajuntando com Cristo ou espalhando. Devemos andar humildemente e fazer retas veredas. Retas veredas é possível. Jesus viveu com uma vida sem pecado e todas as ferramentas que ele usou está disponível para mim e para você. Devemos fazer retas as veredas. O que nós não conseguirmos, a graça de Deus se fará manifesta. Você nunca vai lutar sozinho. Devemos clamar. Lembra que a gente leu? Devemos vigiar e orar. E Jesus nos ajudará. Para que não desviemos outros do caminho certo. Devemos observar a mais restrita castidade em quê? Em pensamentos, na palavra e no comportamento. Lembremos-nos de que Deus põe todos os nossos pecados secretos à luz de o quê? Do seu rosto. Deus vê tudo o que a gente faz. Há pensamentos e sentimentos sugeridos, olha só que bonito isso. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos... Todos os homens são molestados por Satanás. Eu admiro muito o meu tio Cláudio, mas o meu tio Cláudio é molestado por Satanás. A minha mãe, a Áurea, todos aqui são molestados por Satanás. Até mesmo os homens mais fiéis. Por Satanás, os quais molestam mesmo os melhores dos homens. A alma não se mancha com culpa e nenhuma pessoa é desonrada por sua influência. Quando vem os pensamentos, veio o pensamento, você não mancha ninguém, você não se contamina. Mas você não pode aceitar. Devemos observar a mais restrita castidade, não permitir intencionalmente alimentarmos pensamentos ruins, comportamentos ruins. Todos aqui, até mesmo as crianças, se a mãe fala assim, ó, você está sendo muito chata, você pode mudar. Tá ok? E o final, vamos ler todos comigo o ó, do ó para frente, tá? Ó. Que cada um de nós se possa tornar um cheiro de vida para a vida aos que nos cercam. Amém? Amém. Tudo depende, gente, em quem nós colocamos a nossa confiança. A transgressão dos mandamentos de Deus
vem depois, em consequência. Em quem que você está confiando? Em você mesmo ou em Deus? Aí está a chave. E para finalizarmos, eu vou mostrar mais 2 textos. A situação dos homens que estão colocados como líderes e cristãos não é fácil. Mas devem eles ver em cada dificuldade um chamado à oração. Vamos ler esse pedaço grifado? Cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Jamais devem deixar de consultar a grande fonte de toda a sabedoria, fortalecidos e iluminados pelo obreiro mestre, serão capacitados a permanecer firmes contra pecaminosas influências e a discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. É de Deus o querer ser santo e é de Deus o poder ser santo. E o último texto que eu gostaria de mostrar para vocês. O conflito que temos diante de nós exige o espírito de abnegação, desconfiança própria, sempre, confiança em Deus somente, e sábio uso de toda a oportunidade para a salvação de almas. A bênção do Senhor será concedida à sua igreja, à medida que essa avance unida, revelando ao mundo que está nas trevas do erro, a beleza da santidade, manifesta num espírito de abnegação, semelhante ao de Cristo, na exaltação do divino em vez do humano, e no amoroso e incansável serviço pelos que tanto precisam das bênçãos do Evangelho. A bênção do Senhor será concedida. A bênção será concedida. Você não está sozinho nessa. Olha que Deus de amor. A garantia do nosso sucesso, do sucesso para a salvação, é a total confiança em Deus e nunca em nós mesmos. E agora eu convido para vir à frente o Tiago, que ele vai cantar um hino para terminarmos esse culto. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar
oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Senhor Deus, aqui estão pessoas que querem ser adoradores por excelência e com excelência. Senhor Deus, o Senhor merece toda a honra, toda a glória, que nos entreguemos em sacrifício vivo, puro e agradável aos teus olhos. E estamos aqui implorando para que, se em nosso meio houver pecado, o Senhor perdoe. E que o Senhor nos ajude a sempre recomeçarmos. Senhor Jesus, perdoe o nosso tempo de ignorância. Nos ajude sempre a crescermos na fé e a crescermos para que a gente possa alcançar a salvação. Amém. Senhor Deus, conforte a quem estiver passando por aflição. Se tiver algum internauta preocupado, desesperado, que ele possa confiar no Senhor. E que todos nós possamos aprender a confiar, depender e esperar no Senhor. Deus da glória, nos despeça, mas nos despeça diferentes, renovado. Faz de cada um uma nova criatura. Imploramos pelo sangue do teu Filho amado Jesus. Amém.